Boa noite, radiação. Sejam todos muito bem-vindos para a gente voltar à série Posts de Jesus. A gente parou em outubro para falar sobre abusos e transtornos, uma necessidade que a gente entendeu importante no mês de outubro, falar sobre esses assuntos. E a gente está retomando a série. Eu prometo que até o final dessa série a gente faz um quadro geral dos Posts de Jesus, porque eu penso que, como são 7 posts, 7 cartas, vale a pena fechar um conjunto, porque a ideia central é que há uma única mensagem presente nesses 7 posts, há uma integralidade nesses posts de Jesus. Mas hoje, a Paula já falou, a gente vai falar um pouco sobre mortos-vivos. Foi uma grande coincidência, a gente não programou de tal forma para falar sobre morto-vivo no dia de finados ou no feriado de finados. Eu confesso, foi uma grande coincidência, não foi. Poderia ter sido intencional, mas não foi. Mas a gente está no feriado de finados, conversando sobre esse assunto. E eu abro com essa música, que eu não sei quem conhece, que foi cantada, ou pelo menos eu conheci essa música, é uma canção de Niná, no filme Viva. Não vou cantar. Eu não conseguiria. Lembre de mim, mesmo se o tempo passar, lembre de mim. Se um violão você escutar, ele com seu triste canto te acompanhará. Até que a gente possa de novo se abraçar. Essa música, ela me toca profundamente. Eu acho uma música linda. Para mim, a Paula acha exagerado da minha parte, para mim é uma das músicas mais bonitas sobre a ideia do legado que um pai, uma mãe, um avô, uma avó pode deixar, é essa música. Eu sou encantado por essa canção do filme Viva, A Vida é uma Festa. Esse filme Viva, ele é um filme baseado no Dia de los Muertos, que é o Dia de Finados, comemorado no mesmo período, na cultura americana, na cultura do norte, né? A gente tem o Halloween. Halloween é uma abreviação da ideia de Dia de Todos os Santos, ou a Noite de Todos os Santos, e aí a ideia de All Saints Eve, ao longo do tempo vai virando Holy Eve, e aí chegou nessa abreviação Halloween, que foi sendo transformado também ao longo do tempo em Dia das Bruxas, mas ele está dentro desse período de comemoração de 31 de outubro a 2 de novembro, Dia de Finados, Halloween e Dia de los Muertos. Obviamente, a ideia da concepção da vida após a morte que a cultura mexicana tem, ela difere, ela não é a mesma ideia da cultura, ou melhor, da sabedoria bíblica, mas eu acho que tem uma verdade muito interessante sobre a ideia da morte no filme Viva, que é a ideia que as pessoas morrem quando elas são esquecidas. E a ideia é muito interessante na formação de uma criança, na formação dessa cultura mexicana, a ideia de que se você não lembrar do seu antepassado, se você não lembrar do seu avô, da sua abuela, do seu bisavô, da sua mãe, do seu tio, se você não lembrar dessas pessoas, elas entram no esquecimento e isso é morte. E eu acho muito interessante essa concepção da morte como esquecimento. A concepção da morte como esquecimento na cultura mexicana é uma concepção, obviamente, ela é uma concepção filosófica, uma concepção cultural, mas é uma concepção muito interessante. Então eu aproveito para a gente começar. Eu sei que o assunto não é muito agradável, mas o que é morte? Morte, do ponto de vista biológico, é essa impossibilidade orgânica de se manter o processo homeostático. Olha que lindo, apesar de feio. A homeostase é o que garante que os nossos órgãos estão em equilíbrio e todos eles, trabalhando conjuntamente, estão funcionando. Então, quando há um termo, há um final, há um término do processo que a gente chama vida, quando o processo homeostático entra em incapacidade de se manter, o que a gente chamaria talvez de outra forma de falência múltipla
dos órgãos. Do ponto de vista biológico, quando há incapacidade de se manter o processo homeostático, nós encontramos com aquilo que a biologia, talvez a medicina vai chamar de morte. Se a gente olhar por um lado um pouco mais da psicologia, o fim dessas funções vitais, acrescidas à ideia do fim das funções sociais, das funções psíquicas, que de alguma forma caracterizam o que é a existência humana, quando essas coisas acontecem, nós estamos diante da morte. Quando no fim dessas possibilidades aí, dessas funções vitais da vida, sociais, psíquicas, um ser humano encontra-se com a morte. A filosofia teria muitas definições para trazer, porque a filosofia trata da existência humana de uma forma muito ampla, mas de alguma forma a cessação da existência seria o resumo do resumo do resumo do que a filosofia fala. Se existir é viver, o fim da existência é a morte. Mas a filosofia vale muitos livros para entender o que os filósofos falaram sobre a morte. O que é a morte para você? O que é a morte para você? Como você encara a morte? No meio desse feriado, que alguns de nós, de alguma forma, aqueles que têm mais ligação com essa ideia a partir das suas famílias, se lembram de algumas pessoas que morreram. E eu falo da morte, apesar de ser um assunto chato, difícil e às vezes até sorrindo, mas eu falo com bastante respeito. O que é a morte para você? Eu queria que você entendesse, antes da gente entrar no post de Jesus, eu preciso que você entenda o que é morte para a sabedoria bíblica. Se você não entender o que é morte para a sabedoria bíblica, você não vai entender esse post que Jesus enviou para a gente, e enviou para a igreja em Sardes. Para você entender a morte, eu já estou começando com um texto que fala pela primeira vez da morte, no segundo capítulo da Bíblia. Eu preciso que você entenda o que é vida, do ponto de vista da sabedoria bíblica, quando aconteceu vida. Quando, do ponto de vista da humanidade, principalmente, quando houve fôlego de vida. Quando houve fôlego de vida, houve vida. Isso é, respirar. Quando entrou ar e saiu ar, quando há esse movimento que caracteriza alguém que está vivo, esse movimento de pôr ar para dentro e tirar ar para fora num corpo, isso é vida. O texto diz que Deus fez o homem, a sabedoria bíblica diz que Deus teve uma preocupação especial ao compor o homem e a mulher com as suas próprias mãos, e depois dele pronto, ele sopra fôlego de vida no homem. Isso de alguma forma é vida. Vida é a junção daquilo que a gente tem orgânico aqui na Terra. É como se, de repente, é muito complicado, mas eu não tenho outra forma de dizer senão literalmente. Um corpo sem o fôlego de vida, ele é só um corpo. Agora, nesses dias, estão velando Chandler Bing, o Matthew Perry, dos Friends, que faleceu com 50 e poucos anos. Ali, naquele velório, o que se tem é um corpo, e um corpo sem vida, porque do ponto de vista da sabedoria bíblica, é uma leitura natural, inclusive de qualquer ser humano, ali não tem mais fôlego. Vida é fôlego. A vida é a junção desse corpo orgânico, e ele para estar vivo, para os órgãos funcionarem, para a mente funcionar, para a voz funcionar, para as pernas andarem, eu preciso de oxigênio, eu preciso desse fôlego, desse ar girando aqui dentro para fazer as coisas funcionarem. Então, de alguma forma, vida é esse fôlego dado por Deus em ação com a natureza. E aí, quando ele fala de morte, ele ordena ao homem e à mulher, dizendo: de toda árvore do jardim você come livremente. Os seres humanos, na sua origem, são veganos. Eu não sei se você sabe disso. Não se come carne. Os seres humanos são veganos até, dentro do que a gente entende da sabedoria bíblica, mais ou menos até o dilúvio. Os seres humanos têm uma característica muito forte de veganismo. Não se come nada do animal, se come da fruta, do fruto da terra.
E aí ele pode comer livremente de tudo. E o texto diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. É a primeira vez que o termo morte aparece no texto e ele se apresenta como assim, olha, você tem liberdade. Esse texto está dizendo para a gente que o ser humano tem liberdade para comer todas as coisas, ele é livre. O ser humano nasce livre, Deus faz o ser humano com liberdade. E, aliás, é esse o fato que faz com que a gente se afaste de Deus, porque a gente tem liberdade para isso. Se alguém aqui levantar agora, sair por aquela porta, pegar o seu carro e for embora, eu te garanto, não vai cair um raio do céu de Deus te destruindo porque você não ficou na igreja. Ou não? Não, mas não vai acontecer. Não é do feitio de Deus. Deus é o Deus de graça, como a Paula falou. Deus é o Deus que pega alguém que não merece e o recebe, dá uma mesa, um jantar, uma refeição, um banquete. O Deus da sabedoria bíblica, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, eles nos tratam com graça e com misericórdia. Ele era livre, homem e mulher livres. E aí só há um aspecto, que ele tem a liberdade de escolha, e essa liberdade de escolha envolveria ele usar bem a sua liberdade, que era não participar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que esse tema, biblicamente, ele não é simples. No Díper, a gente vem conversando sobre ele no último encontro, e ao mesmo tempo eu sei também que, do ponto de vista filosófico, entender o que está aqui é um pouquinho... vale uma boa caminhada, mas eu queria tentar simplesmente te esclarecer de forma rápida. A proposta aqui é a seguinte: homem e mulher, criados à imagem de Deus, recebendo dele o seu fôlego, eles tinham a imagem de Deus e, tendo a imagem de Deus, eles conheceriam todas as coisas no processo da parceria com Deus. Só que, quase que um texto paralelo, anos e anos de distância, do texto que a Paula leu de Lucas 15, quando o homem escolhe a árvore da ciência do bem e do mal, ele escolhe a rejeição da paternidade, ele escolhe a rejeição da parceria, e ele decide por si só, porque ele tem liberdade, escolher o que é bom e o que é ruim para ele, escolher o que é bom e o que é mal. Ele vai ter acesso, a partir desse momento, a decidir, por conta própria, o que é bom e o que é mal. Puxa, Júnior, o que tem de mal nisso? Por que Deus oferece, como consequência dessa escolha, a morte? Veja bem, não há a possibilidade de você não conhecer essas coisas na caminhada com Deus. Essas coisas seriam conhecidas como são para todos aqueles que decidem seguir a Jesus. As verdades entre o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim, essa história seria construída da mesma forma. É como um casal, para dar um outro exemplo. Eu e Paula, a gente tem a possibilidade de conhecer muitas coisas juntos. Temos conhecido até aqui muitas coisas juntos. De vez em quando nós descobrimos coisas novas um do outro. E a gente foi chamado a viver junto um do outro. E junto um do outro a gente tem construído conhecimento de maturidade da maneira como a gente lida com os nossos filhos, da maneira como a gente lida com os problemas do nosso casamento, da maneira como a gente lida com o dinheiro, da maneira como a gente lida com a doença, da maneira como a gente lida com os familiares. Nós entramos num processo de parceria desse conhecimento. A gente pode conhecer sozinho? Pode. Mas no dia em que a gente decidir conhecer sozinho, certamente o nosso relacionamento entrou num processo do quê? De morte. A proposta desse texto é assim: você é livre para fazer tudo o que você quiser. Tome cuidado, no dia em que você escolher caminhar sozinho, você certamente morre. No dia em que você, em vez de escolher o conhecimento do bem e do mal na parceria, escolher fazer sozinho, você certamente vai morrer. O ser humano escolhe. E aí, ao escolher, e aqui eu começo a definir morte para você. Então disse o Senhor Deus, ele escolheu
a árvore, ele escolheu conhecer, ele logo se percebeu nu, ele teve vergonha, ele teve medo, ele começou a culpar os outros, a mulher começou a culpar os outros, eles não conseguiam se reconhecer mais diante de Deus, e agora eles estão diante de uma vida possivelmente eterna, mas numa condição de tudo complicado, emocional complicado, relacional complicado, a relação com a natureza foi pervertida, tudo está errado. E aí Deus diz, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. É interessante perceber que a palavra de Deus nesse momento é assim, o homem escolheu ser como um de nós. O homem, ele sendo imagem e semelhança, e podendo caminhar junto, ele decide o caminho da sua própria autonomia. Então ele decidiu ser Deus para si mesmo. O homem decidiu ser Deus para si mesmo. Você e eu decidimos, em algum momento da nossa história, abandonar a paternidade e sermos Deus para nós mesmos. A gente decide o que é bom e o que é ruim para a gente. Ora, para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra que fora tomado. Essa é a definição de morte da sabedoria bíblica. A definição de morte da sabedoria bíblica, se na cultura mexicana é você se esquecer de alguém, você está matando alguém, na sabedoria bíblica, ir para longe de Deus é morte. Lembra que o texto disse, no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela não se engana, mas não aconteceu aquilo que talvez eu e você esperávamos do ponto de vista biológico. Comeu a fruta envenenada, Bela adormecida, e cai no chão Eva morta, cai no chão Adão morto e morreram. Eles não morreram. Do ponto de vista biológico, a homeostase deles estava funcionando normalmente, equilibradamente. Intestino funcionando, coração batendo, pulmão funcionando, tudo funcionando. Eles continuaram vivos, mas o texto disse que eles certamente morreriam. Porque no dia em que eles comeram do fruto da árvore e decidiram andar na sua própria autonomia, eles foram afastados da presença de Deus. Então, nesse dia, certamente, eles morreram. E olha que aqui, apesar de há uma forte condenação que deixa a nossa vida no estado em que ela está, há também forte presença da graça de Deus. A graça de Deus, no cuidado de Deus, em deixar o homem permanecer vivo, respirando, lavrando a terra, mas distante da árvore da vida, distante daquele símbolo que representa a possibilidade de, ao estar perto de Deus, viver eternamente. É a ideia de que o homem vivendo na sua própria autonomia, eternamente, ele causaria um transtorno eterno para a sua própria existência. Se a vida já é difícil em 60, 80, 90 anos, a vida seria insuportável no estado atual pela eternidade. Então, a graça de Deus em retirar a possibilidade de uma vida eterna, sendo um eterno morto vivo. Alguém que está vivo, mas está fora, porque decidiu estar fora da presença de Deus. Dito isso, para a sabedoria bíblica, a morte é a ausência da presença de Deus. Se o fôlego de vida representa, enquanto a gente respira, a ideia de que Deus soprou o seu fôlego dentro da gente, e esse texto termina de construir essa mentalidade da sabedoria bíblica de que morte é a ausência de Deus. Quando você tem na sua própria existência a ausência de Deus, o distanciamento de Deus, certamente a morte. Mas eu só faço essas duas ressalvas aqui. Deus não se agrada desse estado. 2 textos para vocês. Salmo 116, 15. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Deus não se agrada da morte daquelas pessoas que o seguem. Deus não se agrada, Deus não tem prazer na morte de ninguém. É fiel a Deus.
então ele vai para o seio de Deus agora, ele está com Deus, como a gente fala na nossa cultura. A gente chega até a dizer, foi para um lugar melhor. Olha bem esse texto, esse processo que a gente tenta olhar por um lado positivo, o mesmo Deus, ele tem pesar. Não é um processo agradável, é um processo que todos nós vamos passar por ele, e é um processo que realmente, em algum momento, a gente vai se encontrar com o Senhor, mas ele não é um processo agradável nem para Deus. Nunca Deus quis que o ser humano escolhesse a morte, o distanciamento dele. Mas eu amplio, Ezequiel 18:32, um profeta do Antigo Testamento, pois não me agrada a morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém. A pior pessoa do mundo, que a gente olha e fala assim, esse mereceu morrer. Deus não se agrada da morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam, porque Deus não se agrada do distanciamento de nenhum dos seus filhos. Se morte é distanciamento, se morte é ausência da presença de Deus, Deus não se agrada da morte de ninguém. Não é o desejo de Deus para ninguém. Por isso, é possível estar vivo e mesmo assim estar morto. E agora eu consigo falar do post para vocês, a gente entendendo o que é morte para a sabedoria bíblica. É possível que eu e você estejamos vivos, mas estejamos mortos. É bem verdade que algumas pessoas, o tema de hoje, para ser bem exato, é quando se está morto por dentro. Algumas pessoas, nós facilmente percebemos que elas estão mortas por dentro. Quando elas estão muito tristes, quando elas estão depressivas, quando elas estão enfrentando problemas sérios, quando elas estão enfraquecidas por uma doença, quando elas estão abaladas relacionalmente por uma perda muito grande. O rosto denuncia, o nosso rosto demonstra o quanto há morte no meio da vida, o quanto a gente está um morto-vivo, né? Esse post de Jesus não fala dessas pessoas. Esse post específico de Jesus não é um post para abusados e transtornados, para os sofrimentos emocionais que a gente enfrenta e falou sobre eles há pouco. Esse texto de Jesus é um texto para mortos-vivos que acham que estão vivos. Quer ver? Esse texto foi escrito para a igreja de Sardes. E Jesus diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreva. Relembrando que a gente ficou um mês e pouco sem falar dessa série, a ideia do anjo da igreja, Jesus manda a carta para o anjo da igreja, a ideia é que o líder da igreja é o primeiro a receber a carta. O padre, o bispo, o pastor, o líder religioso é o primeiro a receber a carta, e é ele quem fará a leitura para a sua comunidade, como de alguma forma eu estou fazendo essa leitura hoje aqui para vocês. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Esses posts são cheios de linguagem metafórica. A ideia é assim, estas são as palavras daquele que tem a vida plena, a vida na sua integralidade. 7 espíritos não apontam para 7 espíritos diferentes, mas para uma ideia de completude do número 7 no Apocalipse, aquele que tem a vida plena, e ele segura a vida de todo mundo e das igrejas nas suas mãos. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá que hora eu virei contra você. A morte, ela chega numa hora que a gente não sabe. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco.
jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Percebe como esse texto o tempo inteiro está falando de vida e morte. Esse post é um post para mortos-vivos. Eu jamais apagarei o nome do livro da vida do que vencer, mas eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, porque se morte é a ausência da presença, vida é a presença de Deus na minha e na sua vida. Portanto, você não é apagado do livro da vida, porque você está diante do Pai e dos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto é um texto escrito para uma cidade que, no seu contexto, é muito próprio ela não perceber a sua própria morte. Sardes foi uma cidade famosa num período antes de Cristo, 200, 300, 500 anos antes de Cristo. Talvez ela era a mais famosa dessas cidades, mas ela se tornou talvez das mais insignificantes das 7 cidades. E a sua própria história conta um pouco sobre o que é ser um morto-vivo. Essa cidade não foi derrotada por nenhum ataque feroz. Não, os exércitos não entraram matando as pessoas pelos seus portões, derrubando seus muros. Não houve uma grande batalha feroz, como em outras cidades, para que essa cidade fosse destruída. Essa cidade vivia bem, vivia em paz, tudo funcionava. Era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que tudo acontecia bem. Só que Ciro, o rei da Pérsia, ele descobriu que essa cidade tinha uma falha, tinha um túnel, um aqueduto que dava acesso a dentro da cidade. E eles entraram quietos, calados, adentraram a cidade, dominaram os seus líderes e destruíram Sardes. A queda de Sardes, a morte de Sardes é uma morte de quem parecia que não queria morrer por conta de uma falha no sistema, de uma fraqueza que ninguém percebia que existia. Essa é a ideia do morto-vivo. Por que Jesus se importa com mortos-vivos? Jesus, uma das poucas vezes que o texto sagrado diz para a gente que ele chorou, que ele ficou triste, é na morte do seu amigo Lázaro. Aqui ele está conversando com uma das irmãs de Lázaro, seu amigo, no velório de Lázaro, já 4 dias depois da sua morte. Na verdade, não é nem velório, né? Ele já está enterrado numa tumba, num túmulo. É nesse dia que Jesus vai mandar remover a pedra e falar: Lázaro, sai para fora. E Lázaro vai viver, experienciar o milagre da ressurreição. Mas antes disso, ele conversa com uma das irmãs e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, mesmo sendo um morto-vivo, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta para elas. Por que Jesus se importa com mortos-vivos? Porque esse é o maior inimigo do plano de Deus para a vida dos seres humanos. O maior inimigo do plano de Deus para a vida dos seres humanos é a morte. Paulo é quem vai dizer que o último inimigo a ser destruído será a morte. O último inimigo da humanidade é o último inimigo de Deus a ser destruído, é a morte. Deus não se agrada da morte. Deus não tem prazer na morte. A morte física é algo que, esse processo da morte, do distanciamento, é o grande inimigo que precisa ser vencido. Se nós temos grandes inimigos, o grande inimigo de Deus a ser vencido por último, o grande inimigo da humanidade que Jesus está destruindo, é a morte. E ele se apresenta como ressurreição e vida. Ele é aquele que pega o morto-vivo, ou o morto do ponto de vista físico, e traz de novo para a vida, porque ele se importa. A morte vai ter fim, a morte vai acabar, a morte não vai existir. Um dia nós não ouviremos mais falar sobre morte. Ele se importa
porque de alguma forma ele está dizendo para Marta, para Maria, para Lázaro, para mim e para você: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim. Crer não é só acreditar de um ponto de vista racional. Crer é entregar a vida, entregar o coração, é andar junto. Quem está junto com Jesus, ainda que morto, viverá. É por isso que ele se importa. Mas que condição é essa que o texto apresenta, e eu gostaria de mostrar ela rapidamente para você? Primeira coisa, morto-vivo, morto por dentro. Esse texto está falando sobre pessoas que acham que estão vivas, portanto, muitos não percebem que estão mortos. Tem fama de estar vivo, mas está morto, é o que o post de Jesus diz. Há uma sensação de estar vivo. E é por isso que eu estou falando que esse texto não fala de crises emocionais, da gente estar morto por dentro por conta de crises. É gente que está bem, é gente que está trabalhando, é gente que está comendo, é gente que está viajando, é gente que está cantando, dançando, pulando, se divertindo, é gente que está vivendo a vida, é gente que está encarando a vida e está vivendo e está achando que está tudo bem. Ele não está percebendo. Existe um processo, o morto-vivo, nesse contexto desse post, ele não percebe que ele está morto, ele não percebe que a morte já chegou, ele não percebe que a morte já é um processo encaminhado na sua existência. Porque é uma falsa sensação de segurança, senão o texto não pediria assim por 2 vezes, esteja atento, em outra linguagem, acorda, acorda. Falsa sensação de segurança. Falsa sensação de segurança. A vida está boa. Se tem textos que falam e nos trazem alguma atenção para os momentos ruins da vida, as nossas dores, os nossos choros, as nossas relações quebradas, os nossos vícios, os nossos erros e falhas, esse texto fala para as nossas virtudes. Esse texto, esse post de Jesus fala para as nossas virtudes. Fique atento às suas virtudes, porque de repente você tem fama de estar vivo, mas está morto. É uma falsa sensação de que a vida está boa. Eu quero dizer para você que tudo indica que nem Sardes percebia que estava morta. A igreja que recebe e o pastor que lê a carta, ele talvez lê com uma certa incompreensão. Perceba que nessa carta não tem nenhuma crítica feroz de algum grande erro que está acontecendo. Ele só está dizendo assim: parece que vocês estão vivos, viu? Está todo mundo ao redor achando que vocês estão vivos, mas eu sei que vocês estão mortos. Aí o texto conclui para dizer assim: eu estou prestando atenção e eu vi que as suas obras não são perfeitas. Veja. A ideia de perfeição nesse texto não significa perfeição no sentido minucioso e meticuloso que a gente tem de não cometer nenhum tipo de erro, mas é assim: você não anda mais com Deus. Essa é a questão. Não tem como ter perfeição andando longe de Deus. E longe de Deus, distância de Deus, para a sabedoria bíblica é morte. O que ele está dizendo é assim: você está tão concentrado em você mesmo, que as tuas atividades não tem mais um processo, biblicamente falando, homeostático. As suas atividades não estão mais em equilíbrio. Você entrou em processo de morte. Há uma profunda concentração em você. Você passou a se concentrar somente em você. Essa igreja, ela já não tinha mais atenção para nada, senão para si mesmo. Essas pessoas, elas estavam concentradas nelas. É uma decisão muito própria da nossa cultura e do nosso tempo. Eu vou me preocupar comigo. Se eu não me amar, quem vai me amar? Eu concordo. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Você precisa se amar. Mas, do ponto de vista mais complicado dessa frase, é assim: eu vou me concentrar somente na minha vida, porque eu não preciso mais sofrer isso, eu não preciso mais sofrer aquilo, agora eu vou cuidar somente de mim, e eu vou me concentrar em preservar a minha vida, o meu emocional,
preservar as minhas faculdades mentais, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha estética, eu vou cuidar do meu coração, da minha pressão, eu vou cuidar do meu dinheiro, eu vou cuidar das minhas viagens, eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou cuidar da minha família, e eu quero que o mundo se exploda. Aí Deus olha para você e fala assim: eu estou vendo as tuas atividades e não há equilíbrio nelas. Você não percebe, você tem a falsa sensação de segurança, pronto. Equilibrei a minha vida. Está tudo bem agora. Está tudo bem. Consegui parar de me preocupar, de ajudar os outros. Eu paro. Eu cuido de mim. Veja que esse texto fala para uma igreja que talvez como a gente, cantava, se sentia de alguma forma abençoado por Deus, estava com uma vida boa, e o texto está dizendo assim: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus oferece a possibilidade da vida. E eu queria que você, junto comigo, nós como comunidade, e você individualmente, pensasse o quanto a gente tem vida em nós, ou quanto nós estamos mortos vivos. A proposta de reviver de Jesus passa por 5 palavras presentes nos aconselhamentos dele: acordar, fortalecer o que resta, relembre o que você ouviu e aonde você foi chamado, obedeça e se arrependa. Mude e obedeça. São essas 5 palavrinhas que Jesus aponta para a gente sair da condição de um morto-vivo. Lembra lá daquele texto? Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu espero que vocês se arrependam e vivam. Eu não tenho prazer em ninguém que decidiu viver distante de mim, como se Deus dissesse: eu espero que vocês se arrependam e se aproximem e tenham a vida, a essência da vida, a fonte da vida, esteja de novo próximo de vocês. Eu próximo de vocês, vocês próximos de mim, como se Deus falasse isso, lá naquele texto de Ezequiel. O convite é o mesmo, a partir dessas palavras. Enfim, esse sono do morto-vivo é um sono, essa morte do morto-vivo é um sono reversível. Aliás, é assim que acreditamos com relação à morte física. A morte física é um sono reversível. A morte não tem a última palavra no reino de Deus. A morte não é a última palavra para nenhuma pessoa. A última palavra para todas as pessoas, quem dará, é o soberano Senhor da vida. O morto-vivo, ele está em estado letárgico. Eu e você, se estamos mortos-vivos, nós estamos num sono profundo, mas é um sono reversível. Reversível. O texto fala assim: fortaleça o restante, fortaleça o que você tem dentro de você. O texto está dizendo assim: quem está morto vivo, ele tem ainda, essa igreja de Sardes tem força dentro dela, ela só precisa voltar a exercitar. O que você precisa, de alguma forma, já está com você. O que você precisa, de alguma forma, está presente dentro de você, não porque é seu, mas porque você recebeu, que é o próximo ponto, do relembrar. Para você não entender errado, eu não estou dizendo que a possibilidade de viver está totalmente em você, como se você não dependesse da fonte da vida, mas eu estou dizendo que a energia vital, as ferramentas vitais, a habilidade para estar vivo e não morto-vivo, ela já está em você. E o Jesus fala assim: fortaleça o que resta, fortaleça, volte a exercitar o que você sabe que você precisa exercitar. Por quê? Você precisa relembrar o seu chamado. Você precisa relembrar o que Deus quer mesmo através da sua vida.
Eu sei que esse tema é um tema recorrente aqui no Radiação, e eu sei que por vezes a gente fica se perguntando assim, mas qual será que é o meu chamado? E eu queria dizer assim, você sabe. Você sabe. Talvez você se escondeu atrás de alguma atividade religiosa para aqueles que são seguidores de Jesus, e pronto, estou cumprindo o meu chamado. Talvez eu me esconda atrás aqui, desse microfone, desse negocinho que passa as telas, e eu fale assim, pronto, terminei, vou para casa, cumpri o meu chamado. Não, 1000 vezes não. Eu não posso me esconder atrás de uma atividade religiosa, como se esse fosse o meu chamado pleno da vida. Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei os caminhos pelos quais Deus me constituiu. Eu olho para a minha vida e eu sei o que eu passei na minha adolescência, na minha infância, e eu sei como Deus foi me forjando e me preparando para estar onde estou. É verdade que por vezes eu sinto que me falta força, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho, e eu sei que eu sei o que Deus quer de mim, e eu sei que você sabe a sua área em que Deus sabe que você potencialmente seria fantástico se você conseguisse se desprender de olhar só para si mesmo. Por isso que a ideia do arrependimento, da mudança, é uma reversão das prioridades. Uma reversão das prioridades. A vida vai trazendo tantas dores, traumas, dificuldades para a gente, porque lá na juventude, em algum ponto da nossa história, alguns mais velhos, outros mais novos, a gente descobre efetivamente para que a gente serve. A gente é excelente em ajudar pessoas, a gente é excelente aconselhador, a gente pode tornar a vida das pessoas melhores com o nosso ânimo, a gente tem uma capacidade de carregar as lutas de uma pessoa e chorar junto com os outros, a gente tem uma forma especial de executar tarefas e fazer as coisas acontecer, a gente pega um palco como esse aqui e fala, eu estava pensando numa ideia mais ou menos assim, tem gente que é capaz de transformar isso aqui em uma noite. Tem gente que visualiza coisas, planeja coisas, pensa coisas, age de uma forma intensa, com as palavras ou com as habilidades outras. Só que a vida vai dando para a gente tanta pancada, tanta pancada, tanta pancada, porque a gente decidiu ser autônomo. E aí a gente chega um momento que a gente mata o chamado. A gente mata o nosso chamado quando a gente diz assim, não é mais para mim, eu vou viver para mim e vou cuidar do que é possível. Traz um certo conforto. Traz um certo conforto você dizer, pronto, não me preocupo com mais nada. Não preciso mais montar palco no Radiação. Pronto, não me preocupo com mais nada. Não estou mais preocupado com a vida das pessoas. Pronto, não me preocupo com mais nada. Não tenho equilíbrio entre o quanto eu cuido de mim, o quanto eu cuido da minha família, daqueles que precisam, o quanto eu vivo de tal maneira a presença de Deus que eu me preocupo com a presença de Deus na vida dos outros. Não, eu só vou me preocupar comigo. E aí eu digo de novo para você, é muito duro para mim ter que dizer isso. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Há uma necessidade de reverter a ordem das prioridades. Mude! Enquanto eu e você não mudar, esse processo de morte e vida não mudará. Eu continuarei caminhando para a morte, no sentido em que eu sou um morto-vivo, porque eu continuo achando que a vida se resume a cuidar de mim. E não entendendo que há um chamado para eu oferecer a minha vida em prol da humanidade de alguma forma. Júnior, mas isso vai trazer dor. Vai! Isso vai ser muito difícil. Vai! Vai! Não tenha dúvida que vai. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quem tem mais história para contar no mundo é quem se abriu para viver a vida intensamente, não quem preservou a vida e se escondeu dentro de um casulo olhando só para si mesmo. As melhores histórias são daquelas pessoas que decidiram viver intensamente o seu chamado. E poder lá na frente rir e chorar de tudo que passou para enfrentar a situação que está enfrentando. Não deixe as lutas da vida achar que isso é para matar o seu chamado. As lutas da vida, muito ao contrário, elas estão te fortalecendo para você expressar mais intensamente o seu chamado.
É assim, é assim. Não deixe que as dificuldades façam que você se esqueça do chamado, se enfraqueça e durma. Acorde, fortaleça o que resta, relembre o seu chamado individual, reverta a ordem das prioridades e obedeça. Obedecer para a gente tem um conceito de cumprir regras. Obedecer para a gente é um processo de cumprir regras. Obedecer é assim, não põe a mão, não faça isso, não faça aquilo. A gente acha que obedecer é isso. Em alguma medida, para uma criança é exatamente isso. Mas para um adulto, livre, obedecer é você se alinhar com o Pai que te chamou, se alinhar com a vida, a ressurreição é a vida que Jesus dá, e você cumprir o seu papel. Viva a sua missão, viva para a sua missão e viva na sua missão. Enquanto você não viver a sua missão, para a sua missão e dentro da sua missão, você é um morto-vivo. Eu falo isso com muita dor no coração, porque eu não tenho prazer em falar isso. Quando eu li esse texto e entendi esse texto, doeu em mim. Ou eu vivo para a missão, ou eu vivo para aquilo que Deus me chamou, ou eu estou me esquecendo do motivo pelo qual eu existo. O texto vai dizer assim: ouça, relembre, volte ao que você recebeu. A ideia do que você recebeu, do ponto de vista do que a gente está falando aqui, do post de Jesus, é mais ou menos assim. Você, e aí eu falo com vocês, seguidores de Jesus. Aqueles que, como a Paula disse, já decidiram andar junto com Jesus. O que vocês receberam? Vocês receberam o fôlego da vida. Vocês receberam vida abundante. Vocês receberam a luz de Jesus. Vocês e eu recebemos a possibilidade de assentar à mesa de Jesus. E a gente cantou: há lugar na casa, há perdão na casa, há esperança na casa. Venham todos os feridos, venham os cansados, os sobrecarregados. Há lugar na casa. Enquanto eu não entender que faz parte do meu chamado individual, de tantas e diversas formas, cumprir a missão de trazer mais gente da morte para a vida, enquanto eu não entender que tirar pessoas da morte, porque Deus não se agrada da morte, para a vida, faz parte da minha missão, de diversas maneiras. Eu faço do meu, você faz do seu, mas enquanto eu não entender que a proposta toda assim, lembra do que você recebeu de Jesus, de graça. Agora, não é que a gente faz por obrigação, essa obediência não é obrigação, essa obediência é gratidão, é uma obediência que diz assim: eu vou fazer porque eu amo, porque Ele me amou, porque agora eu entendi que eu não estou morto por dentro, eu vivo para a missão. Eu queria concluir. Qual imagem das duas você prefere? A primeira de que lado, Fabi? Eu preciso saber. A de cá, né, Fabi? É daqui? Ô, Fabi, eu pensei que era essa. Delícia. Meia, chazinho, filminho, casa, descansar. Enquanto descanso, está perfeito. Homeostase, equilíbrio. Se essa é a sua escolha de vida não como descanso, mas como estilo de vida, morto-vivo. Alguém que só se preocupa consigo. Alguém que veste a sua meia, assiste o seu filme, come a sua pizza, toma o seu chá e vive para si mesmo. Quando isso deixa de ser descanso e se torna sedentarismo, se torna parar de se preocupar com os outros porque os outros dão muito problema, se torna viver a vida de tal forma que você não se preocupa com nada, você escolheu ser um morto-vivo. Agora, aqui, atividade.
você fazer o seu exercício físico. A Fabi apontou para cá. Muita gente deve gostar de fazer isso aqui. Enquanto isso aqui é uma atividade, está ótimo também. Quando isso vira ativismo, você vira um prisioneiro de todas as atividades e não descansa. É um perigo também entrar num ativismo absoluto e nunca descansar. Agora, quando você equilibra essas duas coisas, quando você equilibra momentos de descanso e de alívio emocional, físico, espiritual, relacional, que você tem as tuas férias, os teus dias de descanso, mas você está ativo. Você está ativo. Eu termino com essa frase de Jesus, porque se eu não conseguir ser claro, eu acho que Jesus vai ser para você agora, nesse texto. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Palavras de Jesus. Enquanto você achar que vida é proteger a sua vida, você está morrendo. No dia em que você entender que quando você começa a perder a sua vida por amor da missão, aquilo que você faz de melhor para os outros, aí você vive. Reverta as prioridades. Pare de ser um morto-vivo. Eu sei que você tem lutas e dificuldades, mas o convite final é assim: pare de preservar a sua vida. Porque na preservação da sua vida, cuidando só de você, você na verdade tem fama de estar vivo. Mas Jesus sabe que você está morto e Ele se preocupa muito com esse estado. Ele não tem prazer nesse estado. No dia que você participar da missão dEle, oferecendo a sua vida em serviço, trazendo outras pessoas da morte para a vida, você encontrou a vida, porque vida é estar na presença de Deus e com Jesus. Cuidar de você é investir no seu propósito, não no seu prazer. Que Deus te abençoe.